Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Walter Beltrame Casa Completa. Fest Bistrô. Saboreie nossos sábados e segundas sem carne. Lume. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Lume, Execuções de Projetos Elétricos, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Está conosco hoje a trabalhadora espírita da Sociedade Espírita Luz e Caridade, Lucy Giareta Stefanello. E a Lucy, além de trabalhadora do Luz e Caridade, é também vice-presidente do Conselho Regional Espírita da 4ª Região. Lucy, seja bem-vinda, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar do nosso programa. Eu que agradeço essa oportunidade da divulgação também da nossa doutrina espírita e esse momento tão importante também, pelo qual todos estamos passando e às vezes a necessidade que temos do conhecimento. Então quero agradecer e dar também cumprimentar os ouvintes, também aqueles que participam desse programa. Muito bem. Na verdade, quem agradece somos nós, certo? E o nosso assunto de hoje a Lucy vai conversar conosco sobre o trabalhador espírita. E já, para o pontapé inicial, eu já pergunto para a Lucy, o que é ser um trabalhador espírita? O trabalhador espírita é aquele voluntário no aprendizado e no trabalho na casa espírita, favorecendo a sua transformação moral, no exercício da caridade com os encarnados, desencarnados, também trabalhando com a tolerância, a convivência fraterna na casa espírita, em conformidade com os legados deixados por Jesus. Agora, Lucy, o trabalhador espírita, antes dele reencarnar aqui neste planeta de provas e expiações, ele já veio com, digamos assim, com uma missão de ser trabalhador espírita, ele assumiu lá na espiritualidade, com o mundo superior, o mundo dos espíritos lá, esse compromisso de ser aqui, quando encarnado, um trabalhador em prol da doutrina espírita? Com certeza, todos nós que aqui estamos na Terra, estamos servindo a nós mesmos, porque nós temos, antes da nossa vinda, uma programação reencarnatória, seja ela com provação, expiação. Todos nós viemos já comprometidos com aquele trabalho pelo qual estamos sendo conduzidos. É bem citado o trabalhador espírita, inclusive, no livro Os Mensageiros, André Luiz. Então, o instrutor Teófilo, ele fala, Telésforo, fala no centro de mensageiros para aqueles que estão se preparando com a missão dentro da doutrina espírita, com mediunidades e o trabalho nas casas espíritas, que eles vão enfrentar dificuldades, né? E mais adiante também no centro de mensageiros, Tobias faz esses comentários que muitos vêm com essa tarefa no trabalho na casa espírita e fracassam, porque entendem que aquelas dificuldades que a gente enfrenta são punições e muitas vezes fogem disso,
porque a tarefa na casa espírita, muitas vezes ela não é muito fácil. Nós que somos trabalhadores, eu sou uma trabalhadora que já faz 25 anos que participo e ainda acho que faço pouco talvez por aquilo que talvez tenha também me comprometido, mas todos nós estamos comprometidos, porque é muito importante para a nossa transformação moral, o nosso avanço na nossa evolução, esse trabalho amoroso de caridade que nós estamos fazendo na casa espírita. Então nós mesmos pedimos essa tarefa e quando retornamos na espiritualidade nos deparamos com todo o sofrimento. Inclusive também é relatado no livro dos Mensageiros também o momento daqueles que se reúnem que fracassaram, né, que sucumbiram àquilo que se comprometeram na espiritualidade. Ora, uma tarefa tão linda de servir aos ensinamentos, que vai nos aprimorar, vai ajudar aqueles que sofrem, e nós viemos aqui, está ali a oportunidade, está ali o trabalho, e nós pensamos que aquilo não pertence a nós, pertence sim. Então é um trabalho maravilhoso e nós sim, nós já pedimos para vir. E depois a gente vai falar mais adiante também de uma outra dimensão também dentro das casas espíritas. Tu falaste uma coisa que a gente, na construção da nossa, que eu costumo chamar da nossa carta de vida, nosso planejamento reencarnatório. Tá, digamos que eu, Jader, antes de reencarnar, eu diga, olha, eu gostaria de ser um trabalhador espírita na próxima encarnação. Eu sou preparado para isso? Lá ainda na espiritualidade antes de reencarnar? Ou, ok, Jader, tu vai ser um preparador espírita, vai, boa sorte. Todos somos preparados, como falei, no centro de mensageiros, que André Luiz que nos fala, né, na dimensão da vida, no mundo espiritual, ele nos fala, e tudo isso que nós estamos fazendo hoje, nós já fomos preparados. Todos nós, no centro de mensageiros, o instrutor, né, mesmo ali quando ele cita que todos estão ali aprendendo e se preparando para essa vida, né? Então toda essa planilha, tudo que isso que é feito na espiritualidade é com a esperança de que nós estejamos aqui preparados para essa grande tarefa. Jesus veio ao nosso mundo para deixar o seu legado e os ensinamentos. E Allan Kardec, no nosso codificador, então nos mostra em todas as obras o quanto é importante esse trabalho, o Livro dos Espíritos, então, que nos mostra a importância desse comprometimento, esse trabalho dentro das casas espíritas, porque ali nós não vamos atender a mediunidade. Para quem tem a faculdade mediúnica na casa espírita, ela vai trabalhar e vai fazer a sua caridade para também os desencarnados. Os encarnados que muitas vezes sofrem pela obsessão, que por ali são justamente esclarecidos, são os espíritos que muitas vezes acompanham, esses irmãos são ali esclarecidos pela bondade, pelo amor, dentro desse contexto, desse legado deixado por Jesus. Lucy, qual é, por exemplo, o trabalho do trabalhador, desculpa a redundância, qual é o trabalho do trabalhador espírita dentro da casa espírita? Há muitos trabalhos que podem ser... Eu te faço essa pergunta Sim. mais exatamente para aquela pessoa que está nos assistindo e que gostaria de ser um trabalhador espírita. Exatamente, inicialmente, como eu falei, todos somos voluntários. Voluntários para nós mesmos, na verdade, dentro de uma casa espírita, porque lá dentro, faz muitos anos já é falecido o seu Francisco Ribas, e me lembro uma vez, numa visita ao Luz e Caridade, que ele me disse, Lucy, uma casa espírita é uma casa material, mas uma casa também, ela precisa do pilar, precisa do alicerce, então todos são importantes na tarefa dentro da casa espírita, desde a recepção, desde quem recebe,
lá na secretaria, quem cuida da biblioteca, quem vai trabalhar no passe, o expositor, o coordenador do grupo, aquele que trabalha na reunião mediúnica, o médium. Lá na nossa casa que existe o sopão também, o trabalho social também, que é feito em muitas casas espíritas. Então nós temos o grupo do sopão, que nós atendemos o Beco da Tela e todos aqueles que necessitam de um alimento material e se enganam que esse alimento é só material, porque ele é espiritual também. Sim, aqueles que ali adentro já estão recebendo também. Nós temos os evangelizadores, um trabalho muito bonito nas casas. E todas as casas aqui em Santa Maria, quem se interessa, nós temos 20 casas federadas. A UME, também temos Restingas, referente à nossa UME, Restinga, Cachoeira, temos em Júlio de Castilhos, Tupã, temos em São Pedro, fora ainda muitas não federadas. Então tem onde nós querermos trabalhar. É claro que existe um regimento interno em todas as casas para a organização também do trabalho, que tem algumas exigências para você participar, mas primeiro os pilares nossos são justamente o amor ao próximo, né, o respeito humano, aquele que vem na nossa casa espírita, o princípio, o trabalho nos princípios doutrinários é muito importante para que não se tenha desvios também no trabalho, né, na casa espírita, o amor ao trabalho. A pessoa ela tem que gostar muito de trabalhar, de servir, de ser voluntário. Ela também precisa ter a presença. Ela não pode ser um turista trabalhador na casa espírita, ela tem que ter disciplina, ela precisa comparecer. E nós cobramos muito isso do trabalhador espírita, que ele compareça ao compromisso. É o compromisso na casa e o compromisso dele perante a doutrina e perante uma espiritualidade que está toda ali preparada. Quando se tem um trabalho, uma reunião mediúnica, segundo os espíritos, segundo o conhecimento, a sala já é preparada 72 horas antes. Sim. Então aquele médium que vai ali para o trabalho, para fazer a caridade, para aquele desencarnado, sofredor, ele já está esperando, a espiritualidade preparou aquele médium e daí o médium não aparece para trabalhar, né? É organizado e reorganizado, é o compromisso dele. Então é muito importante esses pilares para que o trabalhador se insira na vivência cristã, que é a verdadeira convivência também dentro da casa espírita. O tempo passa rapidinho e nós estamos chegando ao final do primeiro bloco do nosso programa, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Pampeira S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Lume, Execuções de Projetos Elétricos, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. A gente volta com a Lucy daqui a 2 minutinhos. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Walter Beltrame Casa Completa. Fest Bistrô. Saboreie nossos sábados e segundas sem carne. Lume. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita,
agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Pampeira S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Lume, Execuções de Projetos Elétricos, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Está conosco, para aquelas pessoas que estão chegando agora, a Lucy Jareta Stefanello, que é trabalhadora da Sociedade Espírita Luz e Caridade. E nós estamos falando hoje sobre o trabalhador espírita. E a Lucy, no final do primeiro bloco, ela disse uma coisa que me chamou a atenção e que, fruto disso aí, eu vou reiniciar um assunto com ela. A Lucy falou que a casa espírita, ela reabre quando tem uma sessão, uma doutrinária, às 20 horas. Entendo uma sessão que começa às 20 horas, a casa espírita, aqui no mundo material, abre suas portas, digamos, às 19, uma hora antes, para a chegada dos médiuns, etc, etc, preparação deles, etc. Agora, Lucy, e no mundo espiritual, quando é que começa essa preparação para aquela sessão que vai iniciar às 20 horas da quarta-feira? Bom, na espiritualidade, até para começar o funcionamento de uma casa espírita, tudo é planejado, é feita uma planilha, inclusive, daqueles que vão trabalhar lá naquela casa espírita. Então, há todo um preparo, todas as reuniões que acontecem na casa, tudo é preparado pelos amigos da espiritualidade, os grupos de benfeitores responsáveis por aquela casa. A profilaxia, que é feita também nas salas de reuniões mediúnicas, ela é feita, já citada anteriormente, com aquele tempo, e nós também somos preparados. No livro da Sueli Caldas Schubert, Dimensões Espirituais na Casa Espírita, ela nos explica e nos esclarece muito sobre esse trabalho em nossa casa. Então, uma preparação antes para que tudo possa acontecer. Como nós, aqui no mundo terreno, também nos preparamos, eles também se preparam na espiritualidade. Nós, com a nossa responsabilidade, e eles também. Porque uma casa espírita, ela não é só aquela dimensão material, física que nós entramos. Tem uns alicerces que também funcionam fluídicos. Uma casa como a Luz e Caridade, quem conhece, é um andar, mas muitos acima funcionam justamente um pronto-socorro para aqueles espíritos que são ali socorridos em nossa casa. É um trabalho muito bonito que nós fizemos e que essa caridade, esses amigos que precisam também do auxílio, ela é muito grande. Agora, Lucy, o trabalhador espírita, com relação ao estudo, para ser um trabalhador espírita, ele precisa estudar a filosofia espírita, a ciência espírita através do Livro dos Médiuns, ou ele vai para lá, o que eu tenho que fazer aqui? Não, é isso assim, assado. Como é que funciona? Ele tem que se preparar também através do estudo? É aquilo que eu respondi também inicialmente, né, sobre quem é o trabalhador espírita. O trabalhador espírita, ele também, o aprendizado dele é o estudo. E todo o regimento interno das casas, inclusive, ele já coloca que todos temos como trabalhador participar também de um grupo de estudos. É importante o nosso aprendizado, porque nós vamos trabalhar conforme os estudos e aquilo também, as obras básicas, nós estudamos, tudo que for importante para que nós possamos também ter fora da nossa casa esse estudo, esse conhecimento também da doutrina espírita, para que ela também não tenha desvios. Então, todo trabalhador espírita, ele participa do aprendizado na sua casa. E, logicamente, que também ele tem uma vasta literatura também de livros, autores, que também estão imbuídos de trazer a mensagem de Jesus através das suas obras. Então, o estudo, ele é primordial, ele é muito importante para que nós possamos trabalhar dentro dos princípios doutrinários da doutrina espírita. Tem uma máxima que diz assim: a quem muito foi dado, muito será cobrado.
E esse trabalhador espírita, aquele que trabalha na casa espírita, ele tem que se imbuir que ele está assumindo uma responsabilidade grande perante a espiritualidade, perante aquelas pessoas que vão lá em busca de consolo e perante também ele próprio, na forma de que ele está ali também para prestar ajuda para os outros e fundamentalmente para si próprio, através do seu auto-melhoramento. Seria por aí, ele está na casa espírita também para se melhorar à medida que ele entende os mecanismos da vida, que a doutrina espírita é pródiga em lógica, em racionalidade? No Evangelho, já o Espírito de Verdade já nos diz, amai-vos, primeiro, né? Amai-vos, esse é o primeiro ensinamento. Exatamente. O segundo, instruí-vos. Então é muito importante esse amor, essa convivência dentro da casa espírita, porque é ela que vai nos transformar, nos vai fazer melhores. Então a reforma íntima, ela é muito importante para nós trabalhadores. Vamos citar o grande exemplo trabalhador, Paulo de Tarso, né? Foi Saulo. Então lá na estrada de Damasco, ele também, né, se converteu e disse a Jesus: o que queres que eu faça? Ali ele entendeu e se convenceu, e ali que ele se transformou. Então a transformação nossa é a partir do entendimento também da necessidade que nós temos que olhar para dentro de nós, colocar em prática as virtudes, o amor ao próximo, a tolerância, a fraternidade para com nossos irmãos, dentro primeiramente na casa espírita, e depois também essa convivência também fraterna, e fazer toda a caridade, porque fora dela não há salvação. Então, se nós não fizermos a primeira caridade conosco, de buscar a nossa transformação, essa reforma nos sentimentos, para sermos um pouco melhores, o que nós vamos dar se nós não temos nem para nós? Porque nós estamos aqui nesse planeta encarnado, em primeiríssimo lugar, para nos auto-transformarmos para melhor. Com certeza. Né? Então, a casa espírita também é uma ferramenta que vai nos ajudar em muito nisso aí. Se nós quisermos, né, Lucy? Porque se a gente não quiser se transformar... até nem tanto como trabalhador, mas aquele também que frequenta a casa espírita, ele precisa entender que ele, não adianta só ele frequentar a casa espírita e se beneficiar, ele precisa ver naqueles ensinamentos de uma doutrinária, nos estudos, porque para que é a doutrina espírita? O espiritismo destruiu o materialismo. Então, se nós conseguirmos deixar de lado essa importância que damos às coisas materiais e buscarmos um pouco mais nos sentimentos, na nossa transformação, no trabalho com as nossas virtudes, nós já estaremos alcançando algo de melhor para nós e para os outros também. Porque à medida que eu não for só para me beneficiar, porque trabalhando eu já me beneficio, eu também vou estar ajudando os outros. Quando eu conseguir uma sintonia, uma sintonia de acordo com bons sentimentos, boas vibrações, eu vou estar também fazendo pelo nosso próximo. A prece mesmo, quando nós estivermos fazendo a nossa prece, nós estamos universalizando aqueles nossos fluidos, o nosso pensamento e aquela ajuda. Quando nós estamos orando por alguém, aquela pessoa, ela vai receber aquele irmão, ou seja, para quem quer que seja. Então é importante nós termos dentro de nós esse sentimento e esse compromisso também com os ensinamentos, que as obras estão todas aí, também nos colocando o nosso compromisso e a nossa disciplina com a doutrina espírita e conosco mesmo. Lucy, na sociedade espírita que tu frequentas, que tu trabalhas, a Luz e Caridade, vocês têm lá o atendimento fraterno. O trabalhador, ele presta o atendimento fraterno para aquelas pessoas que têm alguma dificuldade. Poderia falar para nós, para o nosso público, em rápidas palavras, o que é o atendimento fraterno para aquelas pessoas que estão angustiadas, que não sabem mais a quem procurar?
É o atendimento fraterno, é o consolo, é a palavra amiga, é a orientação na medida do possível, mais ouvir do que falar. É aquele irmão que chega com dificuldade na sua vida, na sua caminhada e quer falar com alguém, está procurando ajuda e nós estamos lá para ouvir. Então esse momento de contato, de falar e dentro do atendimento fraterno, o que é conversado ali é só entre o atendente e também o irmão que vai buscar ajuda, não sai o assunto dali. Então é um momento de conversa, aquilo que a pessoa deseja, ou sobre orientações, sobre o funcionamento também da casa espírita. É importante que ela possa passar por esse atendimento fraterno, mas às vezes é um socorro, e é através dali que há um caminhamento também, um auxílio. Muitas casas fazem o tratamento também, encaminhamento para tratamento espiritual. Então é a forma de nós recebermos a receptividade dentro desse pronto-socorro que é a casa espírita também. Então o atendimento fraterno, ele faz aquele acolhimento, aquela chegada daquela pessoa dentro da casa espírita, orientando ela, muitas vezes uma conversa, um abraço, um sorriso é uma ajuda. E às vezes a pessoa está muito carente, ela precisa desse consolo. E estamos lá sempre para fazer essa recepção. Luci, o trabalhador espírita, ele, digamos, como é que eu vou te perguntar? Ele é um ser especial perante a espiritualidade? Ele é um ser mais protegido do que o João e a Maria, que não são trabalhadores espíritas? Ou a espiritualidade trata todo mundo igual? Olha, para dizer a verdade, eu acho que o trabalhador espírita é uma oportunidade, ele é um grande devedor perante a espiritualidade. Então a sua tarefa aqui, justamente de ajuda, ele não é um protegido, muitas vezes ele é amparado, dependendo da tarefa que ele vai executar dentro de uma casa espírita. Aquele trabalho que ele vai fazer. Por exemplo, o expositor, ele está preparando, ele está se dedicando para fazer uma exposição, ele está sendo amparado, ele está sendo intuído. Então ele é ajudado na sua tarefa, mas ele não é protegido, porque se ele não caminhar de acordo com os princípios doutrinários, de acordo com os ensinamentos de Jesus, ele vai incorrer também em débito perante a espiritualidade. Então, na verdade, o trabalhador espírita mas ele é um grande devedor. Não vamos achar que o médium, aquele que trabalha, ele está se reformando, ele está procurando justamente se transformar, porque talvez na encarnação passada ele não tenha cumprido também com a sua tarefa, mas Deus dá a oportunidade. E é aquela que nós aceitamos antes de reencarnarmos aqui. Mas ele é um grande devedor. Ele é amparado no seu trabalho sempre, desde que tenha a boa vontade e o preparo. Não adianta só a boa vontade. Por isso que é necessário o estudo na casa espírita. Sempre o estudo. Temos que buscar. Luci, estão nos avisando que nós temos mais 1 minuto. E nesse 1 minuto eu vou te fazer uma pergunta. Tu falaste sobre o trabalhador espírita é um voluntário. Ok. Agora, me diz uma coisa. O presidente, o vice-presidente, o secretário, os membros da diretoria dentro do espiritismo, eles são remunerados ou não? De forma nenhuma. O trabalho voluntário, como inicialmente eu tenho me reportado a responder, ele é um trabalho voluntário. Não há nada, nós é que precisamos exercitar também a caridade material. Isso ali são horas, perante a espiritualidade, como a gente diz, o trabalho espírita, a tarefa é o bônus hora. Então, são já irmãos, como o planejamento na espiritualidade, para trabalhar, para conduzir pessoas preparadas. A responsabilidade desse dirigente serem pessoas preparadas para o exercício também dessas funções administrativas que nós temos que ter, porque é uma sociedade civil também.
né? Que nós temos que prestar contas dentro da nossa casa por aquelas pessoas que estão ali participando. Daí tem estatuto, regimento interno, então, mas nunca é remunerado. Nós temos que dar de graça aquilo que de graça recebemos. Exatamente. Nosso programa chegou ao fim. Eu quero agradecer em nome do Moacir, que não pôde estar presente hoje aqui, em meu nome, a Lucy Giareta Stefanello. Ela é trabalhadora, para quem ligou a TV agora há pouquinho, da Sociedade Espírita Luz e Caridade, que fica na Vila Rossato. Na Vila Rossato, exatamente. E a Lucy conversou conosco sobre o trabalhador espírita. E assim estamos encerrando o nosso programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, aqueles que mantêm o nosso programa no ar: Pampeira S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Lume, Execuções de Projetos Elétricos, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Muito obrigado e até o nosso próximo programa. Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Walter Beltrame Casa Completa. Fest Bistrô. Saboreie nossos sábados e segundas sem carne.